Empreendedor, você é ou não? Se você quer chegar em outro nível profissional, presta atenção nessas dicas. Se você é aquele profissional que se dedica o tempo todo e quando você ouve essa informação de um empreendedor, empreendedorismo, poxa, será que eu preciso ter o meu negócio para ser um empreendedor? Ou eu não vou ouvir esse assunto porque empreendedorismo é para quem é dono de alguma coisa, desenvolve algum negócio novo, enfim. Essa informação aqui é para você. Na verdade, o empreendedorismo, existem várias definições e é muito novo, apesar de já ter um bom tempo do empreendedorismo acontecendo no Brasil. Na verdade, o empreendedorismo ele era visto antes com aqueles grandes poderes, então grandes indústrias, grandes profissionais, grandes CEOs de empresa, donos que criaram empresas que são indústrias enormes. Essa visão acabou. O empreendedorismo ele pode ser para você empreender qualquer tipo de negócio ou qualquer tipo de trabalho. O verdadeiro empreendedor hoje é aquela pessoa que consegue transformar problemas em soluções. Pronto, isso é empreender, é você conseguir trazer ideias disruptivas, que é algo do mercado hoje 4.0, desconstruir situações para construir novas pontes, novas ligações e até as famosas startups. Empreender é inovar. Empreender é correr risco, porque a gente não pode também correr riscos muito altos, mas empreender é correr riscos também. No meu ponto de vista, empreender é tornar o seu sonho uma realidade, é tornar um problema em solução. Então, empreender é você transformar algo que é uma necessidade em uma solução para as pessoas. Então, a gente sai um pouco daquele paradigma de empreendedor só como empresário, mas sim empreendedor como profissional. Todo profissional pode empreender e deve. Quando ele é um profissional 4.0, se ele não empreende, ele não é um profissional que é pronto para esse mercado, que é o nosso mercado que a gente está hoje. Então esse profissional deve estar preparado com uma mentalidade empreendedora. E o que é uma mentalidade empreendedora? Ela tem que ver de conexões. Quanto mais eu falar de conexões, a gente está falando de envolvimento entre pessoas, entre situações, entre programas, entre serviços, entre produtos. Enfim, quanto mais você estabelecer situações que você se conecta com tudo e você conecta as coisas, você está cada vez podendo ter a habilidade para empreender cada vez mais. Você vai ter ferramentas para empreender cada vez mais. E para a gente se desenvolver nessa ferramenta, e principalmente nesse tipo de situação de empreendedorismo, a gente tem que estar principalmente engajado. E você está engajado socialmente, quando eu falo socialmente é com a sua empresa, com os parceiros que você trabalha, é você se envolver principalmente num trabalho que não é só seu. O quanto você dispõe do seu tempo para você fazer com que um produto talvez que demorasse 3 meses para acontecer, por que não a gente reduzir isso em 1 mês? Já que aquela pessoa da produção, ela ouvindo de outras pessoas, de outros departamentos, com outras informações e outras experiências, o que elas podem trazer para que tenha um resultado muito mais rápido desse produto. Dessa forma, na hora de você comercializar isso, vai ser muito mais fácil de você mesmo entender e você transmitir para as outras pessoas e colegas de como aquilo vai acontecer. Se você participou, praticamente você já sabe como aquilo funciona. Vamos lá para o meu modelo mais simples de explicação, é você criar times onde você cria alguns líderes ou um líder principal para aqueles times, onde ele vai ser o responsável por todas as informações. E aí, quando eu falo de conexões, como eu falei no começo, a importância de você saber se reportar com as pessoas e extrair o melhor de cada uma delas. Uma das coisas que eu aprendi muito rápido e que eu fui me desenvolvendo e até hoje eu venho desenvolvendo cada dia mais, é saber como me comunicar com as pessoas e qualquer tipo de âmbito, qualquer tipo de situação, desde uma pessoa mais simples até uma pessoa altamente sofisticada. Mas por que isso? Não é só para a questão de conseguir bons contatos e etc. Na verdade, é para a gente conseguir evoluir junto com essas pessoas e entender o que elas realmente pensam e quais são as necessidades dessas pessoas. Se a gente está falando de problemas para trazer soluções, então qual é a necessidade? Qual é o problema que eu tenho que transformar em solução? Imagina que você fazendo um trabalho com a sua equipe, vocês vão ter mais experiência. E a experiência gera um resultado muito mais rápido. Vamos usar um conceito nosso.
Nós, como uma instituição de ensino, se eu fosse desenvolver um tipo de aula, eu sendo um professor, eu estaria lá em casa desenvolvendo as minhas aulas e preparando as minhas aulas. Imagina se eu conseguisse reunir como professor. Eu reuniria os coordenadores, outros professores, direção, secretaria e principalmente o meu cliente, o meu aluno, para ele entender um pouco, aquele aluno que está engajado, aquele que está querendo entender ou até aquele que tem dificuldade. Imagina como eu poderia evoluir a produção da minha aula sabendo que todas essas pessoas, todas essas cadeias pensam sobre todo o ciclo final dessa aula. Então a secretaria ela vai falar quais são as aflições que já passaram por ela, dos alunos, o que eles já comentaram, quais foram as debilidades que eles tiveram com essa aula. A coordenação vai falar, poxa, mas eu preciso do documento de tal forma, por que não fazer dessa forma? E aí você vai reconstruindo um novo método para você entregar aquilo que você já entregava. E muitas vezes o feito é melhor do que o perfeito, porque a gente aperfeiçoa depois com o tempo. O que importa é a gente fazer uma boa entrega, trazer um resultado, que é o que a gente fez, trazendo de um problema uma solução com resultados muito mais fortes para o seu ensino. Então esse é um exemplo do que a gente pode mostrar de um profissional 4.0 já com uma mentalidade empreendedora. Independente da posição que ele esteja, ele está empreendendo, ele está trazendo outras visões e está arriscando mais para conseguir desenvolver e trazer resultados muito mais rápidos e inovadores. Nesse caso de conexões, de entender a comunicação, de como eu me conecto com as pessoas, eu tenho que saber se exatamente o que aquela pessoa está falando é o que eu estou conseguindo reproduzir. E aí vai outra dica. Procure sempre perguntar para a pessoa, depois que ela te explicou algo, se você pode reproduzir aquilo para ver se vocês estão equalizados com aquela informação. Aí você consegue cada vez trazer mais retorno e mais clareza para tudo aquilo que vocês estão conversando. E você vai poder anotar isso para você desenvolver melhores soluções para os seus problemas. E a gente subindo um pouquinho mais em questão hierárquica que a gente fala, né? Então, imagina se você chega lá numa coordenação. Como que aquela coordenação ela vai conversar com você? O que ela vai precisar de informação? Ah, eu preciso de informações mais técnicas, de indicadores, que eu tenho metas para cumprir. A minha equipe de professores, ela precisa me trazer informações e me trazer resultados e eu também compartilhar com informações para que a gente evolua e tenha um maior resultado com o nosso aluno final, para que ele se desenvolva mais. Então, quais são as perguntas corretas que você vai ter que fazer nas suas conexões, na sua forma de se expressar, para você entender e falar a língua dessas pessoas? E depois, se você precisar, falar também com seus diretores, falar com o CEO de uma empresa, independente do cargo, da posição. Cada peça ela tem que ser colocada no seu devido lugar para que ela produza da melhor forma possível. Então, você tem que ter essa mentalidade de poder transitar entre todas essas áreas de uma maneira simples, onde você consiga traduzir. Imagina que seja um manual de uma língua universal. Você vai conseguir traduzir para uma língua universal tudo aquilo que foi falado de cada um dos pontos, desde a ponta, que é o produto final, o cliente final, até a estrutura principal ali daquela empresa, daquela companhia, um presidente, quem seja, para você conseguir criar ideias novas junto com essas equipes e conectando essas pontas, vocês desenvolvam algo muito grandioso com resultado extraordinário. Vou colocar mais um exemplo do que a gente passou recentemente por conta da pandemia. Nós somos uma instituição de ensino que tinha somente uma atenção presencial. E com essa pandemia, nós tivemos que nos antecipar e nos preparar para algo digital. Surgiu uma oportunidade enorme de como nós poderíamos desenvolver isso e como seria feita essa transição. Em um desenvolvimento com uma mentalidade empreendedora, onde todo o time se envolveu, em questão de 35 a 40 dias, surgiu uma nova instituição, uma startup da mesma instituição, só que agora de modelo híbrido, onde ela traria suporte digital, 100% digital, e o atendimento ainda presencial, remoto, mas presencial, para todos os alunos, para eles se adaptarem também a essa plataforma. Então foi algo que surgiu uma grande situação devido a um enorme problema que nós passamos com um tempo meteórico. Então, quando a gente tem uma estrutura de equipe onde todos
Quando eu falo todos, são todos os envolvidos profissionais. Tem uma mentalidade empreendedora, como um profissional da era 4.0, que eles se colocam nas suas melhores posições de estratégia e fazem todas as perguntas corretas entre o time e estão visando o mesmo objetivo. Quando tem um grande interlocutor, que ele consegue trazer todas as línguas que são faladas de todos os tipos de pessoas e cargos diferentes e traduzir em um mesmo objetivo, automaticamente a entrega é extremamente potencializada. Então, algo que demoraria 6 meses se tornou viável em 45 dias. Então, quando você ouvir agora como empreender, seja um empreendedor. Se alguém perguntar o que você faz, você pode falar sim que você é um empreendedor, independente se você é um CEO de uma empresa ou o que você faz. Você empreenda naquilo que você faz de melhor. Tente arriscar cada vez mais, traga soluções para cada problema que apareça. Empreender é ter sonho, é ter vontade de buscar cada vez mais, de colocar mais energia naquilo que você acredita e trazer para os seus negócios maiores resultados. E, consequentemente, para você, isso vai ser o maior resultado de todos. Porque quem empreende na sua posição atual, com certeza vai ser sempre visto pela sua empresa, ou pelo seu cliente, ou pelo seu parceiro, e sempre vai trazer bons resultados para todos que estão ao seu redor. Se fez sentido para você, então curte aqui a nossa página, vai lá, compartilha, isso é super importante para outras pessoas também entenderem e conhecerem um pouco mais esses conteúdos. Ativa o sininho se você ainda não está associado à nossa página e te espero na próxima semana.